Olá, gente. Eu estou aqui hoje. Agora são... Deixa eu ver que horas são agora. São 3 horas da tarde. Estamos tendo um dia maravilhoso hoje. Um dia lindo hoje, graças a Deus. Tivemos alguns dias bem... não muito bonitos. Isso aqui que eu queria ter visto lá, eu não vi. Tivemos uns dias não muito bonitos, estavam meio frio. Um verãozinho bem fajuto, mas agora estamos nos últimos dias do verão e o tempo resolveu que ia ficar melhor. Então hoje estamos tendo 27 graus aqui, ia ser 27 agora à tarde. Eu tô vendo aqui porque ontem os meus netos vieram para cá e resolveram que ia fazer umas obras de arte para eles. E aí andaram mexendo nas minhas pedras todas. Não teve uma gavetinha que não saísse do lugar. E eles tiraram muitas coisas do lugar, entendeu? E agora eu tenho que descobrir... Eu tenho que descobrir aonde é que eles andaram mexendo. E tiraram algumas pedras, assim, tem algumas que estão fora aqui, eu tenho que descobrir onde que elas ficam, entendeu? Não é aqui. Então é bom para eles aprenderem, né? Também, mas... aqui, ó. Essa aqui é daqui, ó. Eu já descobri uma. Que estava fora de lugar, agora ela já está no lugar. Essa aqui... Aquela era aqui mesmo, será? Essa aqui é aqui. É até que eles são bem organizadinhos, viu, gente? Eles não tiraram muita coisa do lugar, não. Assim, não mudaram muitas coisas, não, só algumas. Que eles não colocaram no lugar aí agora, tá certinho aqui. Então, eu deixei eles fazerem as coisas, eles pegaram assim, fizeram uma festa aqui ontem. Cada um criou 3. Cada um criou 3. E aí, eu já falei pra mãe que quando eles esquecerem do que eles se aprontaram, essa aqui que eu tenho que olhar mais, foi que eles mais pegaram as minhas pedras daqui. Gente, essa turminha é babado. Olha aqui, pegaram as minhas pedras, quase todas. Essas aqui, ó. Essas aqui, ó, que são as mais brilhosas, assim, ó, pegaram quase todas. Só tem 1, 2, 3, 4, só tem 5 aqui. O resto foi tudo. Agora a dona Miriam vai ter que esperar a mãe, eles esquecerem, e a mãe trazer para mim de volta. Ai, meu Deus. Essa aqui foi tudo, gente. Tá falando, sobrou 5. Essa aqui tá bom, então tá bom. Aí eu fui lá hoje, na minha lojinha dessas coisas, e para comprar algumas coisas que estavam me faltando aqui. Agora o problema é que eu não tenho casinha para colocá-las, né? Acho que eu tenho aqui, ó. Outra coisa que eles andaram mexendo foi essa coisa aqui, ó. Mas aqui tem... Aí eu comprei algumas coisas. Tá bom. Pendentes, 8. Spacer, 20, 10, sei lá, 5 cada um. Né?
Se eu soubesse que era baratinha, essa outra eu tinha comprado mais. Eu comprei algumas, essas assim, ó, bem brilhosa, tá vendo? Elas são bem brilhosas, muito lindas elas. E essas pequenininhas aqui, ó. Então, essas que eu acho que eu vou colocar aqui. E esses spaces aqui, ó. Comprei essas pedras assim, ó. Né? E esses aqui que são os espaços, né? Os espaços, ele só tem... Olha, gente, eu não acho esse aqui em lugar nenhum, só lá nesse ombro. Ele é o que tem essas... Deixa eu mostrar pra vocês. É igual essa aqui minha aqui, ó. Tá vendo? Igual essa aqui. Olha o tamanho que ela é, grandona, né? Então, aí é lá que eu pego elas. Então, tô pensando aqui onde que eu vou colocar essas coisinhas aqui. Eu vou ter que colocar naquelas separadas, né? Eu não sei se nesse outro maior, porque eu vou colocar aqui, eu acho que vou colocar aqui essas aqui, ó. Essas aqui que eu vou colocar aqui. Quando eu for fazer os trabalhos, né? Eu vou mostrar pra vocês fora do plástico como elas são bonitas. Elas são bem brilhosas, são bem bonitinhas mesmo. Então, gente, mas eu estou fazendo esse vídeo hoje. Cada dia a gente tem um objetivo, né, de fazer os vídeos. E o de hoje é que eu estava pensando na dor de uma mãe de verdade, né, gente? Porque tem mãe que não cuida dos filhos, né? Mas a maioria das mães, elas são... A gente tem responsabilidade, né? Então, quando uma mãe é realmente responsável e cuida dos filhos e, né, acalenta os filhos e tenta fazer o melhor que ela pode na criação daquele filho. E aí acontece que esse filho, o que a mãe... Como é que eu vou falar isso, gente? Todas as mães que têm filhos difíceis, eu vou falar especificamente hoje com as mulheres. Pegando o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Deixa eu pegar um negócio aqui, gente. Deixa eu ver essa caixinha aqui, que dá para eu usar um espaço nela. Porque não todos ocupados. A história de Maria com Jesus é uma história bem... que nos dá um exemplo bem grande com relação a você confiar 100% na guiança do Eterno. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo disse a ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria era uma adolescente. Ela era novinha. Ela tinha recém-casado com José. Segundo a tradição,
José era mais velho que ela, muito mais velho que ela, viúvo. E segundo uma tradição judaica, o casamento dela foi arranjado pelos sacerdotes, tá? Porque ele tinha ficado viu com alguns filhos pequenos e precisava de uma mulher. E Maria estava era uma adolescente, né? E resolveram que ela seria, conversaram com a mãe e o pai de Maria e eles concordaram com o casamento. E Maria então foi casada com José. Então ela era uma menina nova, bem novinha, adolescente, provavelmente uns 14 para 15 anos. Então, quando ela recebeu essa visita, toda mulher de Israel queria ser a mãe do Messias. O Messias, segundo algumas profecias do Velho Testamento, algumas profecias, de que ele seria o Redentor de Israel e que ele seria o líder religioso, o líder espiritual e o líder político. Como Israel tinha acabado de passar por uma deportação, né, por um exílio de 70 anos, e haviam passado também sobre a mão da Grécia, e agora estavam sob o domínio romano. Então, para eles, o Messias seria o libertador de Israel em todos os sentidos, não só espiritual, mas também político. Essa profecia existe e ela vai se cumprir, mas não foi naquela época. Mas Maria, como todo judeu daquela época, esperava um Messias político. Então, quando o anjo apareceu para Maria, no coração de Maria, na mente de Maria, estava o Messias, queria resgatar o reino de Israel e fazer com que ele fosse maior do que foi o reino de Davi e o reino de Salomão. Então, Maria, quando Jesus nasceu, ela era super protetora de Jesus. Claro, ela sabia que na mão dela estava um ser espiritual, um ser especial, e que resgataria Israel. Então, Maria cuidou de Jesus como uma pedra preciosa, como um diamante. Ela cuidava dele como acho que se você fosse a mãe do Messias, como é que você cuidaria dele? Tanto ela quanto José. Quando Jesus começou a manifestar, desde pequeno, desde novo, não pequeno, desde novo, de que ele não seria aquele Messias que eles estavam querendo que ele fosse, começaram os problemas de Maria e de José. Então, como Jesus, aos 12 anos, indo lá no templo, na época que ele foi aceito como judeu mesmo, porque a tradição em Israel é que até os 12 anos, aos 11, 12 anos, a criança ainda não não foi ainda introduzida, né, as leis judaicas.
aprendia desde pequenininho, mas ainda não havia sido recebido. Então, quando ele foi no templo, né, quando ele foi aos 12 anos levado ao templo por José e Maria, ele foi apresentado no templo. Então, aí ele passou a ser um judeu, né, reconhecidamente judeu pela lei. E aí ele se manifestou, como vocês sabem, na história de Jesus, em que ele deixou todo mundo de boca aberta, né? Impressionado com a sabedoria daquele menino tão novo e já tão conhecedor da lei e dos profetas. E aí o Sinédrio se interessou por Jesus. E alguns representantes do Sinédrio foram até Nazaré e ofereceram para José a possibilidade de Jesus ser levado, quando ele completasse 15 anos, para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Mas Deus tinha um outro propósito para Jesus. Maria ficou felicíssima, José também. Eles teriam um filho que começaria ali no Sinédrio, e dali ele poderia ser reconhecido como rei de Israel, como o anjo havia prometido a Maria. Todo mundo estava muito feliz com os arranjos, menos Jesus. Mas aos 14 anos, um ano antes de Jesus ser levado para Jerusalém, aconteceu um acidente com José e ele veio a falecer. Aí todos os planos de Maria e de José foram por água abaixo. Jesus, ao invés de estudar aos pés de Gamaliel, foi trabalhar para ajudar para criar e sustentar os irmãos. Os planos de Maria e a esperança de Maria começou a ruir na morte de José. E à medida que Jesus foi crescendo, ela foi percebendo que ele não era bem aquilo que ela esperava que ele fosse. Jesus tentou explicar para Maria que o ministério dele era do Messias sofredor, mas ela não queria escutar. Ele tentou falar isso também para os discípulos, mas eles não queriam entender. Então, quando Jesus foi crucificado e morreu ali naquela cruz, vocês imaginam como é que ficou o coração de Maria? Como é que Maria poderia conciliar aquela vinda daquele anjo, anunciando o nascimento daquela criança, e agora vendo aquela criança que era a esperança de Maria, a esperança de Israel, pendurado no madeiro? Tanto é que Maria não suportou muito aquilo e morreu muito logo depois da morte de Jesus. Um ano e pouco depois, Maria também partiu, pela graça de Deus. Eu me coloco no lugar de Maria, já me coloquei várias vezes no lugar de Maria. Até em Israel, uma das vezes em que eu fui com meu filho, e que eu desci as escadarias da igreja de Maria, eu desci aquela escadaria chorando, e eu disse a ela, no meu coração, e eu disse a ela com a minha voz, descendo aquelas escadarias, disse: Maria, você não teve o privilégio de ver o seu filho completar 33 e continuar. Mas aqui eu estou com o meu filho, e ele tem mais de 33, e ele não foi crucificado. E eu entendo o teu coração e eu entendo a tua dor.
Mesmo Maria vendo Jesus ressuscitado, era Jesus ressuscitado, ela não pôde tocá-lo, porque ele ficou distante dela. Ele apareceu na casa de Lázaro e Maria e Marta, para a família que estava hospedada na casa de Maria e Marta. Lázaro já não estava lá. Lázaro não viu o Senhor ressuscitado. Lázaro já tinha fugido de Jerusalém. Ele não estava mais em Betânia. Mas estava Marta e Maria, e elas puderam ver o Senhor ressuscitado. Maria e os irmãos de Jesus. Então Maria viu o filho ressuscitado, mas não era mais Jesus de Nazaré. Ele já era o Cristo. Mas ela não entendia como é que Jesus estava vivo, mas em Israel. Vocês entendem? E as promessas para Israel, onde é que ficam? E qual é a lição que eu quero que vocês tirem comigo aqui nesse momento? É que às vezes os planos do Eterno não condizem com as nossas expectativas. Maria tinha uma expectativa, mas a expectativa dela não mudou o que iria acontecer. As nossas expectativas não mudam o que o Eterno tem para gente. Não adianta você ficar com expectativas de coisas que ainda não é para agora. Jesus vai voltar, sim. E ele vai reinar sobre Israel, sim. Mas não era 2000 anos atrás. E eu nem sei quando é que vai ser isso, nem você também sabe. Nós não sabemos. E Jesus disse, o que Jesus disse para os discípulos quando eles perguntaram quando é que essas coisas vão acontecer? Ele disse, só o Pai sabe. Nem anjo, nem ninguém sabe, só o Pai sabe. Ele é que tem o plano, ele que tem o mapa na mão, ele que tem a planilha na mão. Graças a Deus, Maria partiu logo depois, porque senão o sofrimento dela ia ficar perpetuando, né? E quando ela foi para a eternidade, ela entendeu ela entendeu, conseguiu compreender. Há uns anos atrás, há 27 anos atrás, o meu irmão, ele faleceu num acidente indo para um trabalho missionário. Foi muito doído, foi muito sofrido. E a minha cunhada quase que foi também. E na dor que ela estava sentindo, um dia o Senhor teve a misericórdia de deixar com que ela tivesse uma experiência com meu irmão. Ela disse que, de repente, ela se viu num carro, o meu irmão estava dirigindo aquele carro, um carro que eles tinham, e eles desceram uma avenida lá em Goiânia, e ele foi conversando com ela naquele caminho, e falando para ela que ela ficaria bem, que as crianças iam ficar bem, que agora ele estava entendendo como é que o Eterno trabalha. E ele via que tudo ia ficar bem. Essa é a experiência da minha cunhada, né, depois da morte do meu irmão. Ele se despediu dela, porque eles não tiveram tempo de despedir, apesar dela também estar dentro do ônibus quando ele bateu, mas ele morreu instantaneamente e ela não. Então eles não tiveram tempo de despedir, e aí ele voltou para despedir dela, sim. E
Da mesma coisa aconteceu com Maria, quando ela foi, ela entendeu os planos do Eterno. Ela viu que tudo ia ficar bem, não no tempo dela, não no tempo da gente, não no tempo dos discípulos de Jesus na época, porque eles esperavam que Jesus fosse vir naquela época. E há 2000 anos passados e ele ainda não veio. Porque o Eterno tem um plano, uma planilha, é isso que eu estou comentando com vocês todo o tempo. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Se você hoje está passando por uma situação difícil com relação aos seus filhos, não se desespere. O Senhor, Deus dos exércitos, tem as mãos sobre todas as coisas. Meu caminho ponho em tuas mãos, nelas deixo estar a minha oração. Nessas santas mãos estão gravadas o nome, o meu nome e o nome seu, meu irmão. Então vamos confiar nesse plano do Eterno para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Mesmo que as coisas não aconteçam conforme você está esperando, nas nossas expectativas, o Senhor tem o caminho dele. E o Senhor escreve certo onde nós escrevemos torto. A minha palavra hoje para vocês é essa. Né? Que nós espelhemos nas experiências das pessoas que já passaram, que nós observemos os caminhos que já foram trilhados pelos nossos ancestrais e vamos continuar caminhando, basta cada dia o seu mal, não foi isso que Jesus disse, né? Então vamos continuar caminhando, olhando para o alto, confiando plenamente na mão do Eterno, em tudo que Ele tem. Não nos desesperemos quando as coisas não forem conforme nós estamos esperando. Vamos confiar. A gente chora sim, e pode chorar à vontade. Chora nos pés do Senhor. Né? Chora nos pés do Senhor. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. E vamos continuar nessa luta, gente. Não é fácil. Mas a perseverança é a nossa marca. Nós somos perseverantes nos caminhos do Eterno. Tá bom? Então tá. Eu vou continuar aqui trabalhando das minhas coisinhas. Tá? Tchau, tchau. Vou desligar aqui, tá? Tchau.